Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à apresentação da candidatura Ganhar com Todos, liderada por António Salvador, que concorrerá às eleições do Sporting Clube de Braga do próximo dia 24 de maio para eleger os órgãos sociais para o mandato 2025-29. Esta tarde vamos ficar a conhecer o programa, as ideias, a equipa, mas vamos sobretudo ouvir do atual presidente, António Salvador, as propostas para o futuro do nosso clube. Antes desse momento, apresento-vos o mandatário da candidatura. Manuel José da Rocha Armada é professor catedrático e emérito na Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da Universidade do Minho, onde leciona desde 1980. Foi vice-presidente da escola em 2 mandatos e seu presidente entre 2011 e 2017. Licenciado em Gestão pelo ISEG, mestre em Management Science pela Universidade de Kent e doutorado em Business Administration pela Manchester Business School. Lecionou desde 1980 até agora inúmeros cursos em todos os níveis universitários, não só na Universidade do Minho, mas também em muitas outras universidades e politécnicos portugueses, bem como a nível internacional e em diferentes países e continentes. Foi o primeiro presidente do Portuguese Finance Network no ano 2000. Proferiu palestras e seminários a convite de diversas universidades e instituições financeiras, não só em Portugal, mas também no mundo. Foi fundador da UMinho ISEC e foi eleito para o Conselho de Administração da European Financial Management Association, tendo também sido seu presidente, assim como da Global Finance Conference e da 13ª Conferência Anual de Opções Reais em junho de 2009. Ainda neste domínio, foi eleito presidente da maior e mais prestigiada Conferência de Finanças do mundo, a FMA International, a ter lugar em Braga entre 10 e 12 de junho de 2026. Foi premiado pelo Instituto Indiano de Finanças, através de um comitê internacional e de entre 61 países do mundo, como o melhor professor de finanças. É membro de diversas associações internacionais, incluindo da Academia Mexicana de Ciências Administrativas, nesta como membro internacional e com direito a voto. Finalmente, é professor visitante, convidado em várias universidades internacionais e foi pós-doc na Wharton School, na London Business School e na Manchester Business School. Chamo a este palco o mandatário da candidatura Ganhar com Todos, professor Rocha Armada. Vamos ver se eu consigo ler. Perdoa-me se eu tiver algumas pequenas interrupções, mas deve ser isto. Boa tarde, Presidente. A ousadia está no programa, mas também está no speaker. Caros sócios ou não sócios, quem ama um clube, luta por ele. Quem acredita num projeto, dá a cara. E quem vê 22 anos de muitas vitórias, de obra feita, de paixão vivida, sabe que não se vira costas ao futuro. Acredito, e com toda a convicção, que esta é a hora certa, com a pessoa certa e pelo caminho certo. Um caminho, como iremos ver, feito de ideias, de uma visão ousada e transformadora e de coragem, na base de 4 pilares. Eu vou apenas, em 6 minutos que eu tenho disponíveis, naturalmente o Presidente vai detalhar e concretizar as medidas para esse efeito, não é a mim que me compete.
sobre talento e reparem na sequência. Não sei se até muitas pessoas terão visto que a sequência não é aleatória, está muito bem escolhida. Talento, proximidade, expansão e liderança. 4 pilares. É por isso que, com orgulho, muita honra e sentido de responsabilidade, aceitei o convite que, para o efeito, me foi dirigido para mandatário da candidatura para 2025 e 2029 de um grande e muito experiente timoneiro, António Salvador. Primeiro, talento. É por aqui que tudo começa. Reparem na ordem, na sequência. Eu consegui ver uma lógica sequencial. É por aqui que tudo começa, pelo talento. Um talento que nasce na formação, que se lapida na cidade desportiva, que nos enche de orgulho. O Sporting de Braga já é e continuará a ser casa de talento em Portugal. Até, talvez, fora dele. O Presidente vai certamente concretizar muita coisa. Quando queremos ainda mais títulos, mais campeões feitos em Braga, no futebol, na formação, no feminino, etc, etc. Este é o primeiro pilar. É a base de tudo. Sem talento, tudo o resto. Diria que é o sangue do nosso clube. Um clube que aposta no talento não está apenas a formar jogadores, está a construir o seu próprio futuro. Claro, a proximidade. O talento só por si não basta. Só por si não basta. Um clube não é apenas vitórias e títulos. Faz-se com pessoas. Todos, como iremos ver. E o todos são pessoas. Com sócios, adeptos, famílias, escolas, parceiros, o que quer que lhe chamem, por aí fora. Queremos um Sporting Clube de Braga de portas abertas, com mais sócios, mais presença no estádio, maior audiência digital. Certamente que o Presidente vai concretizar muita coisa sobre isto. Mais orgulho em ser guerreiro. Que orgulho em ser guerreiro. E, por isso, a proximidade com estas pessoas é fundamental. E vem o terceiro, que é a expansão. Sem talento e proximidade, como é possível expandir? O Sporting de Braga cresceu muito. E vai continuar a crescer muito para além do Minho. Certamente o Presidente vai concretizar várias coisas. António Salvador considerou, assim e bem, a expansão como um importante terceiro pilar da sua candidatura. Pretendemos, estar no top 36 da UEFA. Perdoe-me, Sr. Presidente, eu não queria concretizar, mas esta não resistia a retirar ao seu discurso, que vai concretizar muita coisa. Da UEFA, com academias guerreiros do futuro em 3 países. Eu estou ansioso por ouvir o de concreto o Presidente tem por ter. E novas parcerias, olha outra, que levem o nome de Braga ainda mais longe. Representar o Minho, representar Portugal e competir sem medo, com os melhores da Europa. Não chegamos até aqui para ficar à porta do sonho. É típico, sonho, punho. As medidas concretas, irão ver, são de facto possíveis de levar a cabo. Finalmente, o pilar da liderança. Tudo isto sem líder. O Sporting Clube de Braga, com António Salvador, e tendo a atenção que consta no seu ideário de candidatura, não se limita a seguir tendências. Ele pretende liderar, e já lidera, processos, abre caminhos, é inovador. A título de exemplo,
só mais um exemplo. Este não resisti. Pretende devolver-se, olhem esta. Isto é completamente inovador, até fora. Eu sempre fui ligado ao futebol, pratiquei futebol, até judo pratiquei. 60% da energia da cidade desportiva à cidade. E lançar projetos tecnológicos e fazer parcerias internacionais com impacto real. Eu vou estar muito atento a esta concretização, porque isto é muito moderno, muito atual e raramente se fala nestas coisas. Esta liderança só é possível com quem tem visão e sentido de responsabilidade. Um Sporting Clube de Braga que inspira, transforma, não estando aqui apenas para competir. Está aqui para, e também por esta via, marcar uma era, liderando também. E vou terminar, que eu acho que é a parte que mais me emociona até a mim mesmo. Vamos ver como é que ela me vai correr. Hoje falei-vos do talento. É uma síntese. Porque o Sporting Clube de Braga quer continuar a formar campeões. Com qualidade, com identidade, com orgulho. Falei-vos de proximidade, porque o clube só se faz sentido se continuar a ser vivido por todos, dentro e fora do estádio. Falei-vos de expansão, porque não temos medo de crescer, de competir, de levar também o nome de Braga ao mundo. Falei-vos de liderança, porque queremos ser exemplo em inovação, responsabilidade e ambição. Estes são os pilares. Mas o que nos move é ainda maior do que isto. O que nos move é amor e paixão por este clube. É a confiança em quem tanto já fez. É a sua clareza estratégica para 2025, 2029. A sua aposta em causas transversais e contemporâneas. Olhem mais outra. De uma inovação, de uma raridade, vê-se em vários clubes por esse mundo fora, de enorme importância para o futuro. Inclusão, sustentabilidade. Introduzir a temática de sustentabilidade no futebol. Ó, Sr. Presidente, eu estou ansiosíssimo por ver as suas medidas para isto. Inovação digital e impacto social. É a vontade de fazer ainda mais com todos. Estou mesmo a terminar. António Salvador não se apresenta apenas para continuar. Muito menos por vaidade. Apresenta-se para elevar. Para transformar mais uma vez e com ambição. Para levar o Braga onde e ainda nunca foi. Com todos a seu lado. António Salvador não se apresenta... é esse o desafio. É esse o meu convite. E este é o meu minuto final preferido. É agora. É conosco. É com todos. Mas, sobretudo, agora estejam atentos, com o António, o Salvador de ontem, o Salvador de hoje e, acima de tudo, o Salvador do amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Rocha Armada. Avançamos para a apresentação da candidatura Ganhar com Todos.
Ao longo dos últimos 22 anos, conduziu o clube aos maiores feitos desportivos da sua história. No futebol sénior masculino, venceu a Taça de Portugal por 2 vezes. Conquistou a Taça da Liga em 3 ocasiões. Ganhou a Taça Intertoto. Foi vice-campeão nacional e finalista da Liga Europa. Durante os seus mandatos, o Sporting Clube de Braga criou e valorizou o projeto do futebol feminino, tendo já conquistado todos os 4 troféus nacionais. Também venceu na formação, tanto no masculino como no feminino, e consolidou a aposta nas modalidades, tendo alcançado títulos inéditos e que muito reforçaram o ecletismo do clube. A sua liderança fica também marcada pela idealização e pela concretização da cidade desportiva. Obra marcante para o presente e para o futuro. Património histórico edificado para os sócios e para a comunidade. Com 54 anos, António Salvador apresenta-se sob o lema Ganhar com Todos para o ciclo 25-29. Chamo ao palco e peço o vosso aplauso o presidente e candidato António Salvador. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento ao Sr. Professor Rocha Armada, a quem agradeço ter aceito ser mandatário desta candidatura. Fico muito honrado com as suas simpáticas palavras, sei que são sentidas e que muito valorizo, vindas de alguém com o seu prestígio académico e profissional, com o seu currículo e a sua experiência. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Ricardo Rio, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Hortense, assim como todos os representantes de entidades e presentes. Saúdo de forma muito especial, sem distinção, todas as sócias e todos os sócios do Sporting Clube Braga e agradeço a vossa presença e o vosso apoio neste que é um momento especial para mim e para a equipa que me acompanha nesta candidatura. É com entusiasmo que me apresento perante as sócias e os sócios do Sporting Clube Braga. É com alegria que anuncio que sou candidato ao nosso clube. Sou candidato porque tenho um projeto de futuro, mas não devo nem posso ignorar que também sou candidato porque tenho um percurso de 22 anos que me confere experiência e sabedoria. Trago comigo um histórico de sucesso e demonstração de capacidade para fazer crescer e evoluir o Sporting Clube de Braga. Sou candidato porque estão criadas as condições para darmos um passo em frente na nossa ambição, para projetarmos ainda mais o Sporting Clube de Braga, para vencermos ainda mais e para vencermos em toda a linha. Trabalhamos muito para chegar aqui. Se hoje afirmo com a convicção que as condições criadas também tenho de referir, sem falsa modéstia, que fui eu e as equipas que me acompanharam a criar essas mesmas condições. Fizemo-lo cumprindo a vontade expressa pelos associados e com o apoio dos associados. Foi pelos sócios e com os sócios que ao longo dos últimos mandatos transformámos o Sporting Clube Braga numa potência desportiva, capaz de competir e triunfar no futebol sénior, no masculino, no futebol de formação, no futebol feminino e nas modalidades. Foi pelos sócios e com os sócios que erguemos uma cidade esportiva que nos assegura a concretização do nosso projeto e que é também um património histórico do clube e da SAD que todos nos devem encher de orgulho.
caras sócios e caras sócias, estamos preparados, vamos dar um passo em frente. Temos um passado, mas é o futuro que nos move e é com o futuro que me faz ser candidato. Sou candidato porque perante o Sporting Clube Braga, mais capaz de sempre seria uma cobardia recuar ou afastar-me do desafio que se segue. Sou candidato porque ao longo de 22 anos nunca aceitei que as ambições do Sporting Clube Braga conhecessem uma fasquia ou um limite. Neste clube, sabemos e temos demonstrado que ser difícil não é sinónimo de ser impossível. Ser difícil não é sinónimo de ser impossível. Sou candidato porque quero desafiar as probabilidades, porque tenho sonhos e ambições, mas acima de tudo porque tenho uma visão e tenho um plano. Sim, tenho um plano. O plano é ganhar. Ganhar no futebol, ganhar na formação, ganhar no feminino, ganhar nas modalidades, ganhar na Europa e no mundo. Mas o plano também é ganhar com atletas, ganhar com os sócios e adeptos, ganhar o apoio da cidade e as forças vivas da cidade, ganhar parcerias que acelerem o nosso caminho, ganhar o alcance internacional. O plano é ganhar em toda a linha. E isso só é possível se o plano for ganhar com todos. Caros sócios e caros sócios, o sucesso só vai aparecer se tiver a sustentação de pilares sólidos. E são 4 os pilares para os próximos anos. Talento, proximidade, expansão e liderança. O talento será a base das nossas equipas e a base do nosso projeto esportivo. Nos próximos 4 anos, vamos aumentar em 25% o nosso número de atletas. Vamos cada vez mais, mas também vamos ser melhores. A nossa meta é alcançarmos 400 títulos nacionais e internacionais, individuais e coletivos, até 2029. Queremos 16 desses títulos que sejam alcançados pelo futebol e pelo futsal. Assumo, desde já, de forma ponderada, mas ambiciosa, que devemos ter o nosso foco naquilo que nos falta conquistar para a nossa montra desportiva: o título de campeão nacional. Não é uma promessa, é uma meta. Não é um sonho, é um foco. Não é uma fé infundada, é um plano para se cumprir. É um plano que está traçado e que vamos seguir sem desvios. Quero deixar claro para todos que ser campeão não é um desfecho, é um caminho. Um caminho que tem de ser transversal a todo o clube, partilhado por atletas, treinadores, dirigentes, funcionários, parceiros, sócios e adeptos. Nos próximos anos, todos saberão que trabalham para serem os melhores, para se superarem, para vencerem, para fazerem de Braga campeão. Num clube com mentalidade de campeão, o título nacional de futebol será uma realidade. Para sermos campeões, precisamos de todos. O pilar da proximidade é aquele que nos garante que o nosso contexto se alinha com o nosso plano. Assumo
o desafio de ser o líder agregador de um compromisso coletivo. Quero e vou trabalhar para um clube unido. Quero e vou trabalhar para sermos mais. Nos próximos 4 anos, é nosso objetivo aumentar 50% da nossa base associativa. Até 2029, queremos uma média de 20 mil espectadores no estádio e é nossa meta atingir 3 milhões de seguidores em plataformas digitais. Temos um plano e temos medidas para concretizar todos estes propósitos. Não tenho dúvidas. Para ganhar, o Sporting de Braga terá de ser capaz de convocar a cidade e a região. Serei um presidente de pontes e de consensos, a começar pelo nosso município, com o qual espero manter e até reforçar o bom relacionamento institucional e o alinhamento de objetivos que hoje existe. Queremos toda a nossa comunidade envolvida, mas sabemos que para ganhar também precisamos de crescer para além de fronteiras. O pilar da expansão projeta o sucesso e o crescimento desportivo internacional, mas também a abertura de novos mercados e oportunidades que garantem a nossa evolução e a nossa sustentabilidade. Assumo colocar o Sporting Clube Braga no top 36 do ranking da UEFA, alinhado com o número de clubes que hoje competem da Liga dos Campeões. Também assumo o objetivo de expandir a marca Guerreiro do Futuro a nível internacional, nomeadamente a criação de 3 academias fora de Portugal. Até 2029, quero um mínimo de 3 grandes parcerias internacionais que só crescendo podemos assegurar a nossa competitividade. O 4º pilar é o pilar da liderança. Vamos continuar a ter um Sporting Clube Braga a conduzir as grandes discussões, sejam ou não populares, com autonomia, com independência, que tem sido a nossa imagem de marca. Também seremos exemplos, como já somos hoje, no rigor, na transparência e na solidez. Seremos pioneiros na inovação, no impacto social, na comunidade, no compromisso com a sustentabilidade. Até 2029, vamos implementar um mínimo de 5 grandes projetos de tecnologia aplicada ao desporto. Vamos afirmar uma grande parceria internacional na área da inovação. Vamos concretizar a nossa responsabilidade ambiental, devolvendo 60% da energia gerada e criada na cidade desportiva e entregue à comunidade da nossa cidade. Caras sócias e caros sócios, estes são os pilares, estas são as metas, estes são os compromissos. Apresento-os de uma forma clara e responderei por eles. Apresento-me para ganhar e, como já disse, quero ganhar com todos e só posso ganhar com todos. O nosso programa estratégico tem uma visão e tem 4 pilares que sustentam, mas também precisa de uma base. A base é a cultura das pessoas. Uma cultura forte, vencedora e identificada com as nossas raízes. Uma cultura que só pode ser levada a cabo por pessoas, dentro e fora do clube. Os sócios e os adeptos, a comunidade, a cidade e as instituições, os parceiros, os funcionários, os atletas e os treinadores. Dentro e fora do clube, pessoas campeãs farão do Sporting Clube Braga campeão. Apresento-me para liderar
todas estas pessoas, sendo um exemplo de ambição, de rigor, de compromisso, de sentido coletivo, de competência e de sucesso. Todos seremos importantes. Todos seremos decisivos. No dia em que dou a conhecer o meu projeto e as pessoas que me acompanham, agradecendo a confiança renovada de quem transita de anteriores mandatos, mas também a entrada de novos rostos que muito vão valorizar este clube. Devo e quero fazer algumas referências individuais. Nos próximos 4 anos, o Sporting Clube Braga terá um novo Conselho Cultural e Social, liderado pela doutora Raquel Cunha, e terá um novo provedor de sócio, Dr. João Oliveira da Silva. Mas não esqueço quem nos acompanhou até aqui. Quero agradecer ao professor Jorge Sequeira e à sua equipa por 8 anos de colaboração. Quero também agradecer ao Domingos Macedo Barbosa, que nos emprestou a sua sabedoria, o seu bom senso nas funções de provedor de sócio. Teremos uma nova mesa da Assembleia Geral, liderada pelo engenheiro Fernando Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros, profissional de enorme craveira e um grande sócio e adepto do nosso clube. Antes de iniciar um novo ciclo, devo prestar reconhecimento ao engenheiro José Manuel Fernandes, que apesar da sua vida pública intensa e desgastante, encontrou sempre tempo e espaço para dar ao Sporting Clube Braga as suas imensas capacidades. Agradeço ainda ao Dr. José António Brandão, que conduziu a Assembleia Geral nos últimos meses, mas que acumulou muitos anos nos nossos órgãos sociais, discreto, mas eficiente, numa referência que é largo ao Dr. Aurélio Correia. Por fim, e com uma especial amizade, quero mencionar os meus colegas de direção, Paulo Rezende, Hernando Portovedo, Manuel Costa, que entenderam ter por cumprido o seu ciclo nos órgãos sociais. A cada um deles manifesto o meu enorme agradecimento por terem emprestado ao Sporting Clube Braga as suas capacidades, sempre comprometidos com a ideia de um clube maior, mais capaz, mais rigoroso e mais vencedor. Numa nota mais pessoal, guardarei para sempre a lealdade, a cooperação e a amizade. Ao longo de quase 104 anos de história, o Sporting Clube Braga sempre foi um clube popular, um clube de pessoas. No momento em que temos a coragem de apontar ao mais ambicioso ciclo da vida desta instituição, é às pessoas que me dirijo. Quero dizer-vos que o Sporting Clube Braga está preparado para ser tudo aquilo que sonhamos e ambicionarmos. Espero ter das sócias e dos sócios uma confiança tão ampla, tão possível, e assumo perante todos que a minha responsabilidade será máxima e o meu compromisso será ilimitado. Caras sócias e caros sócios, o Sporting Clube Braga está pronto para ganhar em toda a linha. O Sporting Clube Braga tem estrutura, conhecimento e condições para dar o salto em frente. Tem visão, tem competência e tem sucesso. Tem e terá um presidente que tudo fará para dar ao clube e à cidade as maiores alegrias desportivas da sua história. Darei tudo de mim, darei o melhor de mim para que o Braga possa ganhar. Estou convencido que vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar com todos. Viva o Sporting Clube Braga
Viva o Sporting Clube Braga! Viva o Sporting Clube Braga! Muito obrigado, Presidente António Salvador. Por último, e conforme anunciado pelo Presidente, chamamos a palco o Engenheiro Fernando Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros, sócio número 998 e candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Quero começar por dizer que vai ser uma tarefa difícil estes 3 ou 4 minutos que vou falar, porque depois do António Salvador falar e ser o candidato a presidente, penso que está tudo dito. E bem, e portanto será uma tarefa um pouco mais hercúlea. Seja como for, quero falar de 3 dimensões do António Salvador, começando pelo António Salvador, do Sporting Clube de Braga, e depois daquilo que rapidamente também me moveu a aceitar o desafio lançado pelo Presidente António Salvador. Sr. Presidente da Câmara de Braga, Sr. Presidente do Sporting Clube de Braga, considerem-se todos cumprimentados, braguistas e presentes aqui. Penso que é fácil, com aquilo que já foi apresentado, perceber que nos últimos 20, 22 anos o Sporting Clube de Braga, com um denominador comum chamado António Salvador, fez mais que nos restantes 80 anos anteriores. Isto é um facto que faz... Isto é um facto que faz, mesmo com algumas resistências de algumas pessoas de Braga, e legítimas, faz com que seja absolutamente evidente o trabalho e a liderança que foi desenvolvida pelo António Salvador. E, portanto, a minha primeira opinião sobre o António Salvador, já tive a oportunidade de ser membro da Comissão de Honra de anteriores candidaturas, é muito obrigado como sócio e adepto de Sporting Clube Braga àquilo que foi feito pelo António Salvador. E atenção, eu já conheci o António Salvador antes dele ser presidente do Sporting Clube Braga. Já nos tínhamos cruzado profissionalmente várias vezes, de forma até muitas vezes divertida, mas a verdade é que quando toca à institucionalidade, à responsabilidade e ao profissionalismo, eu sempre quis dizer presente, porque o António Salvador tem vindo a prestigiar largamente o nosso clube e a nossa cidade e a nossa região. E, portanto, mais uma vez, obrigado, Presidente António Salvador. E é natural que, com a idade que tem, ainda jovem, ainda tenha muita energia e ambição para fazer mais e melhor e olhar para um próximo mandato como um ponto de partida e não como um ponto de chegada, mas com uma base muito sustentada daquilo que já fez em vários níveis, quer desportivamente, quer até ao nível patrimonial. E sob esse ponto de vista penso que é praticamente insubstituível nesta fase e deixou um legado que nós todos só nos podemos orgulhar do nosso clube. Isto tem a ver com o Sporting Clube de Braga. E a verdade é que o clube passou a ser uma referência nacional. Já era conhecido, é verdade, já tinha alguma dimensão, já era o clube mais antigo, para além dos chamados 3 grandes, na primeira divisão portuguesa, e há mais anos, quando o António Salvador pegou num projeto, na altura era um projeto, agora é um projeto consolidado, quando pegou no clube, há 22 anos, em 2004, ou em finais de 2003, foi por aí, e daí para cá o clube tem-se confundido com a cidade, e além portas da cidade nós temos, e eu que passo a maior parte do meu tempo fora de Braga há largos anos, por razões que têm a ver também com a institucionalidade dos cargos que tenho vindo a cumprir, agora como bastonário da Ordem dos Engenheiros em Lisboa,
o Sporting Clube de Braga é cada vez mais um clube que, por um lado, não é surpreendente, ou seja, foi empatar no outro dia Alvalade, as pessoas que viram o resultado só no dia seguinte acham o resultado normal, não acham uma surpresa, acham normal. Ou seja, pode acontecer, não acontece uma vez por século, como com outros clubes, e a cidade também tem um referencial que já pica aqui também muita gente. Aliás, eu costumo dizer, apesar de ter responsabilidades nacionais, que quando as pessoas em Lisboa dizem que Lisboa tem 2,5 milhões de habitantes, ou as pessoas do Porto dizem que têm 1,1 milhão de habitantes, então Braga tem meio milhão de habitantes. É preciso perceber como é que se comparam territorialmente as identidades regionais. Porque, de facto, Lisboa, cidade, estamos a falar de cidade, tem menos de 600 mil habitantes, Porto tem menos de 250 mil e Braga tem mais de 200 mil. Então temos que fazer a comparação dessa maneira. E é com esta territorialidade e com esta conjugação que eu me sinto muito identificado com a minha cidade e como bracarense. Fiquei incomodado em 2011, quando perdemos a final da Liga Europa, mais incomodado fiquei uns dias depois, quando uma pessoa do Porto se estava a gabar, meu colega, que o Porto se podia orgulhar que tinha 2 cidades suas numa final europeia. A minha única pergunta foi, agora o Porto pertence a Braga? Desculpem lá. Estas coisas têm que ser ditas desta maneira, nós temos que ser afirmativos e penso que temos a pessoa certa, quer como identidade de clube, quer como identidade da cidade, para projetar a nossa cidade além portas, porque a nossa cidade é já e muito facilmente, aliás, o Presidente da Câmara pode também confirmar isso naturalmente, com a experiência que vai tendo, muito forte e muito projetada além portas, além região e mesmo além fronteiras. Finalmente, porque é que Fernando de Almeida Santos aceitou este desafio? Primeiro, pelas razões que já evoquei aqui e pela identidade que sinto naquilo que é a presidência do António Salvador. Sem dúvida, essa era a primeira grande razão. Depois, porque sou mesmo do Sporting Clube de Braga desde sempre. Tive a oportunidade de, há uns anos, há meia dúzia de anos, num jantar de debate em Lisboa em que tínhamos o nosso selecionador nacional, que por acaso é meu homónimo, Fernando Santos, em que, num jantar de debate, por ser em Lisboa, por coincidência, só estava gente, ou pelo menos os que o interpelaram só eram de Sporting ou de Benfica. E de repente apareceu lá um vice-presidente de Ordem, na altura era vice-presidente, a dizer que era do Braga, e ele, que não fez esta pergunta a ninguém, faz-me a pergunta a mim, e qual é o seu segundo clube? E eu, Braga B, de imediato. E, portanto, é bom que as pessoas percebam que quem é do Braga é mesmo do Braga, e há muita, muita mais gente que é do Braga. E é isso que nos move. Eu sou filho de um bracarense que está aqui com 93 anos. Sou pai de um bracarense com 18 anos que também está aqui, os 3 Fernandes. E, portanto, o meu pai é o sócio número 44 e só não é mais antigo. Se calhar até já é mais antigo com renovação, porque já lá vai há algum tempo, mas só não é mais antigo porque teve que ir para a tropa em tempos e depois saiu para voltar a ser. Senão, se calhar, já estava nos 10 plus, nos 10 mais. Finalmente, e a última dimensão, e a mais engraçada, tem a ver com o facto de quando o António Salvador me ligou a convidar para ser presidente nesta era que eu acho que vai cumprir as metas a que se propôs. Acho não, tenho muita confiança e convicção e quero fazer parte desse cenário, porque eu era parte daqueles sócios que gostava de ver o Braga uma vez vencedor da Taça de Portugal, outra vez porque a anterior tinha sido antes de eu nascer, e já vamos muito para além disso. Mais uma vez, obrigado. Mas estava no Uruguai, fui almoçar há mês e meio, 2 meses, fui almoçar, já tinha ganho as eleições para a Ordem dos Engenheiros, não tinha tomado posse para este segundo mandato, fui almoçar a um restaurante conhecido lá, e o dono do restaurante perguntou-me, tu de onde é que és? E eu, sou de Portugal. E ele, de que cidade? De Braga. E ele, eu tenho aqui um jogador que vem cá muitas vezes do teu clube, o Salazar. Conhece? Eu conheço, mal era se não conhecesse o Salazar, o nosso jogador. Então, olha, até fui convidado hoje pelo presidente do Braga, que me acordou que lá estávamos desfasados, para ser presidente da mesa da Assembleia. Ele calou-se e não disse nada. Ao fim, quando já vínhamos embora, pediu-nos para tirar uma fotografia. A minha, o Presidente da Região Norte da Ordem dos Engenheiros estava comigo, põe-me a mão no peito e diz assim, decisões com o coração ninguém pode recusar.
A minha decisão foi uma decisão com o coração e, portanto, viva o Sporting Clube de Braga. Obrigado, António Salvador. Vai tudo correr bem. Muito obrigado, engenheiro Fernando Santos. E para marcarmos a candidatura Ganhar com Todos, chamo ao palco os candidatos à presidência da direção: António Salvador, à presidência da mesa da Assembleia Geral, engenheiro Fernando Santos, e à presidência do Conselho Fiscal, Dr. Gaspar Castro, e à presidência do Conselho Geral, o arquiteto Luís Machado. As fotos da praxe. Muito obrigado. Pedimos agora a presença dos candidatos à direção, o Presidente António Salvador, bem como os vice-presidentes Gaspar Borges, Manuel Rodrigues, Cláudio Couto, Hugo Vieira, João Carvalho, Miguel Osório, Ricardo Vasconcelos e Inês Lopes. Uma salva de palmas. Muito obrigado. E, por fim, todos os candidatos que acompanham António Salvador na candidatura ao Sporting Clube de Braga. Chamamos toda a direção, mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho Geral, Conselho Cultural e Social, bem como o provedor de sócio. Agora sim, estão todos. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado. E termina assim a apresentação da candidatura Ganhar com Todos, liderada por António Salvador, que concorre às eleições para os órgãos sociais do Sporting Clube de Braga, agendadas para o próximo dia 24 de maio. Muito obrigado a todos pela vossa presença.